Olá, meus amados, é um prazer estar aqui com vocês para estudar um pouco mais da Palavra de Deus e aprender um pouco mais das vontades e das parábolas do nosso Senhor Jesus. Nós estamos estudando nesse semestre a série de parábolas, né? E a parábola dessa semana que nós vamos estar estudando tem por título Parábola do Fermento. Então eu sei que é uma parábola pouco estudada por muitos, e nós vamos estar estudando a importância dessa parábola e o que Deus quis dizer para nós através dessa parábola. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Pai nosso que estás no céu, estamos na sua presença, Senhor. Lhe agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede, em tempo de graça, estarmos estudando a sua palavra, que o seu Santo Espírito possa estar conosco e com aqueles irmãos que estão ouvindo, onde quer que cada um deles esteja, aqueles irmãos que estão assistindo, o Senhor possa abençoá-los. Obrigado por tudo, nos acompanhe, nos dirige e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós temos o prazer de estar aqui com a nossa irmã Raquel. Olá, é um privilégio novamente estarmos aqui participando no estudo da Palavra de Deus e compartilhando com todos os irmãos. É uma alegria muito grande poder estudar a Palavra de Deus. Antes de começarmos o estudo dessa lição, fazer um convite especial a todos aqueles que estão assistindo a nossa lição. Gostaria de convidar vocês para o congresso que nós vamos ter em Martinópolis, que vai ser realizado no dia 20, 21 e 22 de junho desse mês, lá em Martinópolis. Se os irmãos tiverem vontade ou desejo de ir nesse congresso, entre em contato conosco, o telefone vai estar aqui, vocês vão estar falando com a nossa irmã Marenice, e ela vai estar passando as informações mais precisas para todos. O verso áureo da nossa lição vem dizendo assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Mateus, capítulo 13, versículo 33. É interessante que nós vamos estudar sobre essa parábola do fermento. Ela é pouco comentada, Mas era entre os judeus conhecido que o fermento era o símbolo do pecado. E sempre era usado para fazer referência a isso. Mas nesta parábola, especialmente, Jesus usa de uma forma diferente. Usa para ilustrar o reino de Deus. É interessante, que, como a nossa irmã Raquel diz, que o fermento era conhecido pelos judeus como símbolo do pecado, mas não só conhecido por eles. Jesus também utilizou o fermento como símbolo do pecado, Mas, em contraste com isso, nessa parábola nós vamos ver que, para o reino de Deus, Jesus usou o fermento de uma forma diferente. Quando ele usa o fermento ali, ele diz: acautelai-vos do fermento do fariseu. Esse fermento que ele estava simbolizando era a hipocrisia, O pecado. Agora, nessa parábola, ele usa de uma forma diferente. Aí, a parábola vem dizendo para nós que uma mulher, ela foi fazer 3 medidas de farinha e colocou fermento. Então, ela estava fazendo um pão, Aqueles que sabem cozinhar, a mulher estava fazendo um pão e introduziu o fermento, e Jesus quis mostrar o que para nós? Qual que é o símbolo do fermento numa massa de pão? A massa, você amassa uma massa sem fermento e uma massa com fermento. A massa com fermento, ela vai desenvolver, no momento que você amassa, é tudo igual. Mas o efeito do fermento faz com que aquela massa cresça e se torne um grande volume. E é esse o efeito do fermento na nossa vida espiritual, O símbolo do fermento no reino de Deus. O que Jesus quis dizer ali com esse fermento, o que simbolizava esse fermento no entendimento, é a transformação que vai ocorrer no nosso ser. Como a irmã Raquel colocou aqui, uma massa sem fermento, ela não vai crescer. E uma massa com fermento, pelo outro lado, ela já vai crescer. Então vai haver uma transformação nesse pão, Uma transformação no nosso ser, trazendo para nós, o que Jesus quis dizer para nós é que nós vamos ser transformados por esse fermento. E o interessante é que o efeito do fermento, você vê só o efeito que causou, mas você não vê ele agir. Você vê que o pão cresce, que a massa cresce, torna volume. E isso vem de dentro para fora. Você vai olhando, daqui a pouco está maior, e veio de dentro para fora. Essa é a transformação que Jesus coloca do símbolo do fermento na vida do cristão. No livro Parábolas de Jesus, vem explicando um pouco sobre essa parábola que Jesus passou, e ela vem falando para nós que essa transformação, como a irmã Raquel diz, é uma transformação invisível aos nossos olhos. Por quê? Porque ela começa de dentro. Não tem como eu dizer que estou transformado, porque eu comecei a ir na igreja, sendo que o meu coração ainda é duro.
eu não estou transformado. Porque a transformação começa primeiro no coração. Então eu tenho que transformar o meu coração, deixar Jesus trabalhar no meu coração, sentir o amor dele por todos no meu coração. E aí vai ser natural eu ter as boas obras. É interessante que eu acho aqui de comparar o reino natural com o espiritual. Uhum. Eu posso fazer uma massa com o trigo e colocar o fermento. Eu posso fazer uma massa com o centeio e usar o fermento. Uhum. Eu posso fazer uma massa com a aveia e usar o fermento. Assim, não importa em que situação é encontrado o ser humano, o fermento vai agir. Se ele for incluído, ele vai agir. E a massa vai desenvolver e vai crescer. Então, não importa se é o de melhor qualidade ou de pior qualidade. Faz um pão de cevada, ele cresce tanto quanto um pão de trigo. Depende do fermento. Se você colocou o fermento, a massa vai desenvolver. Então, nós temos várias pessoas com espíritos diferentes, com situações diferentes na vida. Se o fermento for introduzido, a transformação vai acontecer de dentro para fora. Um ponto interessante que a lição traz para nós também, a lição vem falando ao decorrer dela, que Jesus contou essa parábola, né? Jesus é o centro de todo, mas alguém diferente de Jesus, né? Um ser diferente de Jesus, é ele que opera a transformação no nosso coração, que é o Espírito Santo. Vem dizendo assim no Parábolas de Jesus: assim a graça de Deus precisa ser recebida pelo pecador, antes de ele ser tornado apto para o reino da glória. Toda cultura e educação que o mundo pode oferecer fracassarão em fazer de um degradado filho do pecado um filho do céu. A energia renovadora precisa vir de Deus. A mudança só pode ser efetuada pelo Espírito Santo. Aqui nós vemos o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas é ele também que nos transforma. Porque se não vir do amor, se não vir de dentro, se não começar do coração, não chega aonde Deus quer, não é aceito. É como eu pegar a massa, eu dou a forma que eu quero, faço o que eu quero. Mas se ele não tiver com fermento, não vai desenvolver, não vai crescer. Eu posso dar a forma que eu quiser no pão, mas ele vai continuar daquele jeitinho ali. Não opera transformação. É o fermento, é o elemento de fora que é colocado e ele age. E assim é na nossa vida. O Espírito Santo introduz no nosso coração um novo sentimento. E tudo que nós formos fazer vem do amor para com Deus, do amor para com a sua lei. Para quem não tem esse espírito implantado dentro, ele vai sim fazer, mesmo que ele decida fazer, vai ser muito difícil, vai ser muito pesado, muito cansativo. Mas quando é introduzido o Espírito Santo na nossa vida, então nós vamos amar a Deus, amar a lei dele e sentir muita vontade de fazer tudo para agradar ele e para honrar ele. Então nada vai ser pesado, tudo vai ser com grande amor. Interessante que mostra para nós na lição também quando que se origina essa transformação no nosso ser, né? Quando que dá início a vontade de mudar no nosso coração, que é o que vem falando, né? Quando nós aceitamos a Jesus. Quando é implantado dentro de nós esse novo princípio, né? Então nós vamos sentir a vontade de fazer o que é reto unicamente porque é reto, porque é a vontade de Deus que nós façamos. Então nós vamos fazer isso por um princípio do amor. O Espírito de Profecia diz para nós, né? A essência de toda justiça é lealdade ao nosso Redentor, a Jesus, né? A essência de toda justiça é a lealdade a Jesus. É muito lindo quando diz isso para nós, né? Nós temos que ser leal a Cristo. Eu vou fazer isso não porque aquela pessoa merece, mas é porque eu sou leal a Jesus, eu tenho que ser a expressão do caráter dele. E também a lição vem trazendo para nós outro ponto importante, que foi outra fala de Jesus em outro momento, né? Não aqui, quando ele estava proferindo essa parábola, que mostra para nós como vai ser, né, essa transformação, o que devemos fazer para essa transformação. Foi uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, que Jesus disse para Nicodemos assim: é necessário nascer de novo. O que significa esse nascer de novo? Nicodemos até pergunta, né? Eu tenho que entrar de volta no ventre da minha mãe para nascer de novo? Então Jesus explica para ele: não, é nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, assim, a vida espiritual é uma nova vida implantada dentro de nós. E nós passamos a um novo ser, uma nova criatura. É igual a farinha que vira o pão,
né? Isso. A farinha vira o pão, mas tem que ter um novo elemento. É uma transformação total e completa de farinha para pão, né? Da mesma forma nós. É uma transformação completa de velho homem para novo homem nascido em Cristo. A lição também coloca para nós que a transformação do caráter é algo que não é fácil. É algo que vai ser difícil, mas se torna um pouco mais fácil quando estamos ligados a Jesus. E a nossa regra, o nosso alvo, o nosso objetivo, o modelo é Cristo. Não tem outro. Então, muitas vezes, a gente começa a focar num irmão. Nossa, olha, aquele irmão lá, eu quero ser igual a ele. Mas não existe ser humano como modelo. O nosso modelo é Cristo. Qualquer outro modelo, nós vamos falhar se formos copiar. Outro ponto importante que a lição traz para nós, que nós devemos compreender claramente, nós vamos ser transformados pelo Espírito Santo, né? Pela contemplação de Cristo. Mas aonde que vem essa contemplação? Como nós vamos contemplar a Cristo? Tem um verso da Bíblia, em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, o veículo que Jesus, que mostra o caráter de Cristo a nós, é a palavra de Deus. Muitas vezes a gente fala, não, mas aquela pessoa não, aquilo lá está muito mal. Mas qual é o veículo? Conhecimento de Deus. Buscar através da palavra dele. Muitas pessoas dizem, não, mas eu amo a Deus, isso já é importante. Tá. Quem você ama? Você conhece? Nós não amamos quem nós não conhecemos. E para nós conhecermos a Deus, é na palavra dele. Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, aonde está contida a verdade sobre Deus, o conhecimento de Deus, é na palavra dele. Se nós queremos servir a Deus com esse novo princípio, nós vamos encontrar tudo na palavra de Deus. Essa questão, né, da palavra de Deus é muito importante, porque nós pensamos assim, eu vou mudar minha vida, eu quero mudar minha vida, né? Eu quero transformar o meu ser. Então eu vou começar a mudar meu vestuário, né? Eu vou começar a mudar minha alimentação, eu vou começar a mudar o meu estilo de vida. Só que muitas vezes esquece de mudar o hábito de ler a Bíblia. Esse é o princípio, porque eu preciso de mudança, sim. Eu vejo que do jeito que eu estou, eu não agrado a Deus. Ou eu nem sei o que agrada a Deus. Então eu vou pegar a palavra de Deus e vou estudar. Aqui eu vou conhecer, vou construir uma amizade e ser transformado. Porque o poder de Deus está na sua palavra. Ele diz que a palavra dele não volta vazia. Ela cumpre o que apraz a Deus. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos sendo transformados pelo poder do Espírito Santo. O interessante é que sempre que nós colocarmos em prova, ou estivermos em prova, ou quisermos mudança na nossa vida, nós devemos fazer uma pergunta mais essencial. O que faria Jesus no meu lugar? Essa deve ser a pergunta nossa no dia a dia. Sempre que surgir alguma dúvida na nossa mente, nós devemos pensar sempre assim, o que faria Jesus no meu lugar? E como que eu vou saber o que Jesus faria? Através do que ele fez. E como que eu vou saber o que ele fez? Através da palavra de Deus. Da palavra de Deus. É assim que mostra. Se eu chegar numa situação em que eu tenho que desobedecer ou não a minha mãe, o que faria Jesus no meu lugar? Nós vamos até a Bíblia e vamos ver o que ele fez. Quando foi de acordo com a vontade de Deus, ele prevaleceu a vontade de Deus. Mas quando não era contra a vontade de Deus, ele sempre obedeceu a sua mãe. Então é sempre assim, o que faria Jesus no meu lugar? E onde eu vou descobrir o que Jesus fez? Na Bíblia. Sempre na palavra dele. E assim, nós temos vários meios de comunhão com Deus. Todos nós encontramos na palavra dele. A oração, aonde nós descobrimos que nós precisamos orar? Aonde nós descobrimos que Jesus, sendo Deus, como homem, tinha um relacionamento íntimo com o Pai através da oração. E isso nós buscamos e aprendemos na palavra de Deus. Então, o princípio está na palavra de Deus. No finalzinho da lição agora, para nós terminarmos, vem falando para nós que quando nós aceitarmos essas verdades e colocarmos em prática na nossa vida, Cristo vai ser revelado através do nosso caráter. Oh, que maravilha, né, meus amados? Que grande honra concedida à humanidade, né? Cristo ser revelado através de nós. Assim, é algo que nós não podemos imaginar. Nós olhamos para nós hoje e vemos fraco, pecador, e assim o somos. Mas agarrados em Jesus, né, como tem um irmão na igreja que gosta de falar, né, e a avó também gosta de citar essa passagem, né, agarrado
a Cristo, nós vamos nos transformar a cada dia pela graça do Espírito Santo e nós vamos refletir a Cristo. Porque Jesus promete, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é isso aí que está a glória de Deus. E através de instrumentos tão fracos como nós, ele pode levar a mensagem dele e o evangelho dele a todo mundo, através do poder dele, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém. Estamos chegando ao fim de mais uma lição, né? Você quer deixar alguma mensagem, Raquel? Eu gostaria de desejar a todos, né, que estudem bem as lições e que o Espírito Santo faça parte da vida de cada um, iluminando os caminhos que nos conduz à salvação. Amém. Eu queria também deixar uma última mensagem para vocês que estão assistindo, estão nos acompanhando, que vem dizendo assim, parábola de Jesus. O fermento da verdade opera uma transformação no homem todo, tornando áspero, polido, o rude, gentil, o egoísta, generoso. Por ele, o corrupto é purificado, lavado no sangue do Cordeiro. Por seu poder vivificante, leva toda a mente, alma e força à harmonia com a vida divina. O homem, com sua natureza humana, torna-se participante da divindade. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Com essa mensagem, eu encerro aqui a lição dessa semana, que tem por título Fermento, né? E agora eu gostaria de mandar um abraço, né, para todos vocês que estão nos acompanhando, que Deus possa abençoar a todos. Também gostaria de deixar um abraço para minha esposa, Paula Vitória, né, dizer que eu amo muito ela, que Deus possa abençoar ela. Você quer mandar um abraço para alguém? Não, eu quero abraçar a todos que assistem essa lição e que se sintam abraçados por Jesus. Se vocês quiserem ajudar o nosso trabalho, né, nós estamos no início desse trabalho, com alguma ajuda financeira, qualquer ajuda possível, nós ficaríamos agradecidos, né? A nossa chave Pix vai estar sendo colocada aqui. Que Deus possa abençoar vocês ricamente e até o próximo Lições para a Vida Cristã.